quero, antes da oração, falar com aqueles que ainda acreditam que Deus fala, que precisam de uma palavra, que precisam de uma revelação para o coração. Eu preguei esse final de semana na cidade de Crato, lá no Ceará. Pastor Roberto Marinho estava comigo. E eu recebi uma cartinha no final do culto. Uma cartinha muito linda. Está aqui, um irmão escreveu para mim com muito carinho. Só que uma frase da carta chamou a minha atenção. Ele disse assim: as suas cicatrizes curam as feridas dos próximos, pastor Marco Feliciano. Ele disse que no momento da vida dele, ele foi curado de depressão e ansiedade quando me ouvia pregar. E ele explicou o porquê. Porque ele me ouviu dar um testemunho de que eu passei por um momento muito difícil na vida e que Jesus entrou com providência, trazendo saúde emocional ao meu coração. E o que Deus fez na minha vida e fez na vida desse querido irmão lá do estado do Ceará, Ele quer fazer nessa noite na sua vida. Então eu tenho aqui 12 minutos antes da meia-noite, porque à meia-noite nós vamos fazer uma oração de guerra, uma oração que quebra maldições, uma oração que destrava o mundo espiritual, porque a palavra de Deus diz que a oração tem esse poder. A oração de um justo pode muito em seu poder. Aqui do lado no Instagram, no meu canto direito, tem um aviãozinho. Se você clicar nesse aviãozinho aqui e marcar pessoas, essas pessoas vão saber que eu estou ao vivo e elas vão entrar aqui também, elas também poderão ser abençoadas. Então, enquanto você faz isso, convoca outras pessoas para a gente ter um número abençoado de pessoas ouvindo esta palavra, e à meia-noite em ponto iniciaremos a oração. Pastor Roberto Marinho, que está aqui do meu lado, olha aí o Roberto. Nós vamos louvar a Deus agora, Roberto. E você louva a Deus aí na sua casa, tá bom? Enquanto você louva aí, o Senhor Deus fala ao nosso coração, porque Ele é tremendo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. E um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Atraídos pela Tua presença, Deus está te atraindo para a presença dEle. A Tua presença. Cante aí. Atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Seja atraído agora pela presença do Senhor. Não me vejo sem a
queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Cante. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 15. E então foi Natã para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram, foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestidos e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e ele comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: viva, ou vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Agora, porém, que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. E então consolou Davi a Batseba, sua mulher, entrou a ela, se deitou com ela, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Com este texto, eu quero aqui parafrasear o que disse o irmão cearense que me mandou essa carta aqui, lá de Crato, no Ceará. As tuas cicatrizes curam as feridas dos próximos. Quantas experiências ruins nós passamos durante a vida. Hoje mesmo, nessa segunda-feira, quantas pessoas que estão me assistindo aqui agora, muitas pessoas pedindo oração, quantos de vocês passaram pelo vale da sombra e da morte? Quantos tiveram notícias desagradáveis? Quantos viveram uma tragédia? Quantas pessoas estão até agora esperando voltar para casa a pessoa que ela ama e ela ainda não tem notícias do que aconteceu? Quantos pais estão em desespero agora porque os filhos saíram sem rumo e não voltaram para casa? Quantas pessoas hoje sepultaram um ente querido? Quantos ficaram desempregados? Quantas pessoas hoje foram afrontadas e humilhadas? E a humilhação bateu tão pesado dentro da alma da criatura que o desejo dela simplesmente é deixar esse mundo, deixar essa vida. E alguns estão trancados dentro de um quarto agora, e por isso eu imploro a você, toque nesse bendito aviãozinho que tem aqui no Instagram e marque pessoas que você conhece, que hoje te pediram oração, que hoje não apareceram para te falar oi, que hoje comentaram com você as tristezas da vida, inclusive aqueles que falaram para você que não querem mais viver. Mande para eles essa mensagem, porque ainda dá tempo, temos 4 minutos antes da oração. O rei Davi passou por um problema na vida, um pecado. O pecado dele com Batseba, um pecado de adultério, destruiu por um momento a comunhão dele com Deus. Após o pecado dele com Batseba, depois que ele mandou o marido da mulher para um campo de batalha para não voltar mais vivo, ou seja, ele foi conivente com a morte do marido para tentar esconder o pecado. Depois que ele trouxe ela para morar dentro do palácio e aparentemente estava tudo certo, o profeta de Deus, Natã, foi até ele e falou: você precisa consertar a sua vida, contando uma parábola. E quando Davi entendeu que era com ele, ele disse: pequei. A Bíblia diz que nesse momento, Batseba estava grávida. E a criança que estava no ventre de Batseba foi ferida pelo próprio Deus. A Bíblia Sagrada diz que a criança veio a falecer. Mas antes de falecer, Davi, percebendo que a criança estava doente, percebendo que aquela doença não era física,
ele começou a orar e ele empreendeu um jejum de 7 dias. Foi Davi que inventou essa história de 7 dias, viu, de clamor de 7 dias. É claro que nós temos relatos da história de Israel, o povo rodeando 7 vezes, mas um clamor, um jejum por 7 dias para algo específico foi Davi. Só que o jejum e a oração dele não funcionaram, porque no 7º dia a criança morreu. Ou seja, não tinha que ser feito. Os empregados de Davi não conseguiam contar para ele com medo dele ter um mal súbito. Mas quando Davi percebeu que os empregados não contavam para ele a história, ele mesmo se antecipou e disse: a criança morreu, né? E eles disseram: sim, ó rei, a criança morreu. E ao invés de Davi ter um surto, ao invés de Davi pular de cima da sacada do palácio dele, ao invés de Davi querer morrer, a Bíblia diz que Davi fez 7 coisas. Está aí no capítulo 12, no versículo 20 do 2º livro de Samuel. A Bíblia diz que Davi se levantou, se lavou, se ungiu, mudou os seus vestidos, foi para a casa de Deus e lá adorou a Deus. E depois voltou para casa e pediu pão. Ou seja, aconteceu aqui que Davi deu um norte para a sua vida. Ele havia passado por uma tragédia, ele estava triste, ele estava longe de Deus, ele sentia a ausência da presença do Espírito Santo, por isso ele escreve o Salmo 51, dizendo a Deus: retira de mim tudo menos a presença do seu Espírito Santo. Ele sabia que havia cometido um erro falho, um erro gravíssimo, ele estava com o pecado nas mãos. As mãos de Davi estavam cheias de sangue de inocentes. Mas ao invés dele fazer como Judas, que no Novo Testamento vai se enforcar, a Bíblia diz que Davi se levantou. Ou seja, ele estava caído, combalido, ele estava dentro da caverna como estava Elias. Ele estava entristecido e triste, mas ele não ficou prostrado ali. Quando ele viu que não tinha mais o que fazer, ele se levantou da terra. E você precisa se levantar também. A Bíblia diz que ele se lavou. Você precisa agora lavar os seus olhos, o seu rosto. O seu rosto está com o rosto de derrotado, muitas lágrimas. A Bíblia diz que ele se ungiu. Ungir aqui é separar. Ele se separou para Deus. Ou seja, ele se entregou na mão de Deus de novo, dizendo: eu não consegui resolver aquele problema, então eu preciso da sua ajuda. Depois ele mudou os seus vestidos. Ele tirou a veste de tristeza. Ele tirou aquelas vestes escuras que geralmente pessoas que estão em luto colocam e colocou vestes coloridas. Ele tirou as vestes de tristeza e colocou as vestes de alegria. Ele foi para a casa de Deus. Você precisa voltar para a casa do Senhor. Aí onde você está, trancado no quarto, dentro da sua caverna, se lamentando, lambendo as suas feridas, vivendo de autocomiseração, não vai te dar o milagre que você precisa. Só há milagre lá, naquele lugarzinho, no cantinho, daquela velha igreja ou daquela grande catedral, onde você sempre dobrou seus joelhos e falou com Deus. Quer seja com alegria, quer seja com tristeza, quer seja pedindo, quer seja agradecendo, foi lá. Você é cristão, você é crente, você sabe do que eu estou falando. Não há outro lugar, não existe outra forma, tem que ser lá, na casa do Senhor. Volte para a igreja, volte para os caminhos do Senhor. E uma vez dentro da igreja, adore, porque Davi adorou ao Senhor. Adorar é agradecer, adorar é prestar um culto. Adorar não é se lamentar, não é ficar batendo no peito dizendo por quê, por quê, por quê. Tem coisas na vida que não existem explicação. Pastor, o que eu faço quando eu não entendo as coisas? Aceite elas. Porque na vida do crente, ou Deus manda, ou Deus permite. Estamos entrando à meia-noite, mais 15 segundos nós vamos começar a orar. Davi adorou, eu quero que você adore comigo aqui nessa meia-noite em oração. E 7º, Davi voltou para casa e pediu pão. Retorne para a casa, retorne para a sua casa, retorne para a sua família, volte para estar no centro da sua família. A sua família precisa de você, ela só tem você. Você é o esteio da casa, por isso o diabo te acertou. Porque ele sabe que se você cair, tomba a família inteira. Mulher, os seus filhos dependem de você. Marido, sua esposa, os seus filhos dependem de você. Mãe, pai, os seus filhos dependem das suas orações. Não desista, volte para o centro da sua família e se alimente com eles. Pega esta palavra que você está recebendo agora, 00:01, coloque dentro do seu coração e reparta com eles dizendo o seguinte: a vida continua. Ainda que tenha acontecido a maior de todas as tragédias, você precisa entender que a vida continua. Ela não vai continuar como antes, é claro. Vai continuar agora aos trancos e barrancos, com tristeza, com depressão por um tempo. Você vai se levantar, vai tombar, vai se levantar de novo, vai cair, mas você não pode ficar prostrado. A minha Bíblia diz que Deus levanta o justo até 7 vezes. Então, por favor, em nome de Jesus, recupere as suas forças.
Eu tenho agora 2.300 pessoas que estão aqui orando comigo neste exato momento, nesta palavra de oração. E eu quero que agora vocês comecem a interceder, porque nós vamos entrar em guerra. Não importa a tragédia que veio sobre a sua vida, se você está vivo, se ainda há oxigênio, se você ainda tem força para respirar, se o seu coração ainda está batendo, se ainda há sangue quente nas suas veias, o Senhor Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar a levantar do pó, vai te ajudar a levantar desse vale que você está passando, porque não existe dor que nunca acabe. Assim como não existe prazer que dure para sempre. Não existe luta infindável. Porque nós crentes aprendemos a confiar em Deus. Ou Deus deu, ou Deus permitiu. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você agora. As suas cicatrizes curam as feridas dos próximos, me disse esse cearense. As cicatrizes de Davi vai ajudar agora a curar as suas feridas. Porque assim como você caiu e tombou, Davi também caiu e tombou. Assim como você se decepcionou, Davi também se decepcionou. Assim como Davi orou e jejuou, você também orou e jejuou. Assim como Davi ouviu um não de Deus, porque o menino dele não ressuscitou, você ouviu um não de Deus. E não é por isso que você vai deixar de acreditar no Senhor. Você precisa se erguer, você precisa se levantar nesse momento. E eu vou orar pela sua vida agora. Eu vou orar pela sua família agora. Eu já passei por muitos vales, vocês me conhecem. Tudo comigo vai para o Jornal Nacional, tudo comigo vira notícia nessa bendita ou maldita internet, eu não sei dizer. E as pessoas falam, como é que o senhor aguenta? Eu aguento porque eu me espelho em Davi. As cicatrizes de Davi curaram as minhas feridas. Se Davi que passou por todos esse vale, se Davi que tombou, foi lá no fundo do poço, enterrou um filho, se levantou e continuou adorando a Deus, eu também posso me levantar e adorar a Deus. Você também pode se levantar e adorar a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. 00:03. Faltam 7 minutos para esta live acabar. E nós vamos começar a orar agora. Eu quero que você agora coloque a mão no seu coração. Não importa onde você esteja. Se você estiver num ambiente e as pessoas não quiserem te ouvir, vá para um canto, por favor. Coloque o seu fone de ouvido. Vá para o seu quarto, feche a porta atrás de si. Se você já está dentro do seu quarto, dobre os seus joelhos, coloque esse celular em cima da cama ou no chão. Coloque a sua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Eu sei que Deus vai agir de duas formas. Ou Ele vai te dar força para você aguentar atravessar esse vale de cabeça erguida, ou Ele vai te ajudar a ter um encontro com Ele neste vale e resolver o seu problema. De uma forma ou de outra, ou te confortando, ou te dando o que você quer, Deus vai agir. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, 00:04, ó Deus, já do dia 5 de setembro. O mês mal começou e estão seus filhos arrebentados. Arrebentados de dor, de frustração, de dores. Quantos começaram o dia hoje, Senhor, a flor da pele, voltaram para casa e entraram dentro de um verdadeiro inferno. Estão trancados dentro do quarto até agora sem comer, até agora sem vestir, até agora sem se alimentar. Estão debaixo das cobertas, estão com olheiras, estão com tristeza profunda. Olha para frente e só vem um buraco escuro sem saída. Não conseguem ter a percepção de que o Senhor está ali, do lado deles, com eles, auxiliando. Como aquela velha história daquele homem que estava na areia da praia, Senhor, caminhando. E antigamente, em tempos de alegria e de festa, ele via 2 pares de rastros na areia. Mas houve um tempo em que veio tanta luta, tanta tribulação sobre a vida dele, ele resolveu caminhar na areia, e ao caminhar, para surpresa, só tinha uma marca, uma pegada naquela areia, só havia um par de passos na areia. E ele então chorando disse, o Senhor me abandonou, o Senhor não está mais comigo. E o Senhor disse a ele, não meu filho, esses passos na areia são meus, porque você está no meu colo agora. Pegue esse homem, essa mulher, Senhor, coloque nos seus braços. Senhor, expulse agora essas vozes horripilantes e malignas que estão soprando no ouvido deles dizendo, se matem, abandonem a família, largue a esposa, deixa esses negócios dos seus filhos para lá. Amanhã cedo se vinga daquele empregado que fez você perder o emprego. Senhor, em nome de Jesus, eu expulso essas vozes malignas agora. Eu digo a essas vozes, saiam. Saiam agora. A estas visões malignas, Senhor, de vultos que eles estão tendo.
Eu ordeno em nome de Jesus que todas as entidades malignas, todos os espíritos malignos que vieram contra esta família, contra este homem e esta mulher, saiam agora. Soltem a vida deles em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Não me importa se o seu nome é Legião, se o seu nome é Exu, não me importa se o seu nome é Exu Caveira, se o seu nome é o nome de uma entidade da obra de feitiçaria, não me importa o seu nome. Se você está atormentando esse homem e essa mulher, eu te digo, sai em nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de tudo e acima de todos. O nome de Jesus é maior do que o nome de todas as entidades malignas. Aos espíritos de enfermidade que plantaram dores nesse corpo, doenças que a medicina não consegue descobrir, eu te digo, espírito de enfermidade, sai da vida do meu irmão e da minha irmã. Solte essa criança, solte este adolescente, solte essa moça, solte este casal, solte esse ancião agora. Espírito de enfermidade, sai da garganta, sai dos olhos, sai dos ouvidos. Em nome de Jesus, deixe o coração, deixe o intestino desta criança, em nome de Jesus, sai agora do estômago deste homem, sai das pernas, dos braços, sai dos nervos, dos ossos, sai do sangue, sai da mente deles. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, eu te digo, sai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Porque o nome do nosso Deus ainda é Jeová Rafa, o Deus que cura todas as enfermidades. Em Isaías 53, ó Deus, está escrito que o seu Filho levou sobre ele todas as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu termino dizendo, as doenças físicas e congênitas, herdadas ou adquiridas, soltem os meus irmãos. Não me importa se o seu nome é câncer, se o seu nome é AIDS, se o seu nome é inflamação na tireoide, não me importa qual é o seu nome, enfermidade. O que me importa é que o nome de Jesus é maior e mais poderoso do que o seu, e eu te digo, sai deles agora. Sejam curados, sejam libertos, sejam abençoados. O nosso Deus também tem um outro nome, além de Jeová Rafa. O nome dele, Roberto, é Jeová Jiré. E nesses 2 minutos que faltam, eu quero terminar cantando com vocês esse louvor, porque ele ainda é o Deus que provê todas as coisas. E enquanto o Roberto começa a cantar bem baixinho, que o céu fique baixinho dentro da sua casa. E depois desta live, eu gostaria de saber se vocês gostariam que eu fizesse mais lives como essa. Deixa aqui nos comentários. Tire um print aqui da tela agora, tá? Tire um print aí e poste para mim lá nos meus stories para eu ver se você de fato ficou comigo até agora. Tá bom? E eu vou fazer mais lives como essa. Vamos lá, Roberto. O fogo não me queima. Nas águas não vou afogar. Deus abençoe você, sua família. Boa noite. Que essa noite você tenha sonhos proféticos. Que o céu desça sobre o seu quarto. Que aquele anjo das 3 da madrugada, que só pentecostais conhecem, visite você aí, tá bom? E que Deus te dê um dia abençoado amanhã. Você vai acordar diferente. A comida vai estar mais gostosa, as cores vão estar mais vivas, o perfume vai estar mais cheiroso, você vai ter mais vontade de viver. Porque se Deus levantou Davi, Ele vai levantar você também. Se Ele me levantou quantas vezes, Deus vai levantar você também. Só para terminar, como comecei. E Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou os vestidos, foi para a casa do Senhor e adorou. Voltou para sua casa, pediu pão. Perguntaram para ele, Davi, por que você teve essa força? E ele disse, enquanto o meu problema existia, ou seja, meu filho estava vivo, eu orei pedindo a vida. Mas ele morreu. O que eu posso fazer? Morrer com ele ou me levantar e continuar vivendo? Aprenda com Davi. A vida continua, mesmo depois de uma tragédia. Não vai continuar como antes. Vai ficar um lapso.
Vai ficar um hiato, uma separação, uma dor aqui do lado do peito. Mas com o tempo a dor vai amenizando, porque Deus é tão bondoso que Ele conseguiu colocar dentro do ser humano esse dispositivo. A gente vai se acostumando com a dor vai indo parando lá dentro do nosso esquecimento. De vez em quando ela volta, a gente sente aquela saudade, mas daqui a pouco ela passa e a gente convive. A vida continua. Vai em frente, Deus te abençoe.